Segunda Crônicas 32, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 5: ele cobrou ânimo, restaurou todo um muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. Versículo 7: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Senhor, Tu és nosso refúgio, Tu és nossa proteção, Senhor. Tu és o esconderijo, o abrigo, o arrimo da nossa alma. Em nome de Jesus, nós nos refugiamos em Ti. Sê Tu a nossa fortaleza e escudo no meio das tempestades. Eu abençoo Teus servos, declaro a Tua palavra sobre nós e que ela se cumpra em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Queridos, 2 Crônicas 32 mostra e descreve muito a nossa realidade. Por quê? Ezequias, ele resolveu se levantar. Ele resolveu, vocês viram, o pastor pregou quase agora, da restauração do templo, de reedificar o templo. Ezequias foi um dos responsáveis por essa ordem. Vamos restaurar o culto, vamos restaurar os sacrifícios a Deus, vamos restaurar, as ofertas no altar, vamos nos levantar diante do Senhor, invocar a Deus. Ezequias foi esse homem. E, no entanto, você vai ver no versículo 1 que diz: depois destas coisas e desta fidelidade, vem Senaqueribe, acampa-se contra ele e intenta apoderar-se das coisas dele. Depois que ele tem atitudes com Deus, depois que ele está ali se levantando com Deus, depois que ele está ali se erguendo aquilo que é a obra de Deus na sua vida, erguendo o templo de Deus na sua vida, depois, então, depois disso, o inimigo se levanta para tentar se apoderar do que é dele, para tentar ali, como diz aqui a palavra do Senhor, para pelejar contra eles. Muitas vezes, queridos, nós temos aquele sentimento, nós aprendemos muito errado as coisas, nós aprendemos, se eu estou com Deus, então tudo vai bem, vai bem aqui dentro, porque você vai ter força para andar, mesmo que seja por caminhos difíceis. Porém, não significa que vira um monte de jardim ao teu redor e que tudo fica maravilhoso. Não, depois que Senaqueribe começou, aí o inimigo se levantou para lutar contra ele. O inimigo se levantou para o quê? Para tentar se apoderar das coisas dele. E muitas vezes nós vivemos isso, e muitas pessoas têm vivido isso. Talvez esse ano de 2014 foi o ano que você mais se posicionou diante de Deus, foi o ano que você mais renunciou o pecado, foi o ano que você mais teve coragem de tomar atitudes espirituais, e de repente você olha para a tua vida e nesse momento você está enfrentando embates, você está enfrentando guerras, você está enfrentando lutas, você está enfrentando batalhas
que o inimigo quer se apoderar do que é teu, que o inimigo quer roubar aquilo que é teu direito. Ezequias estava ali, tendo a sua vida comum, caminhando, conquistando, e de repente o inimigo se levanta para se apoderar de Jerusalém. E eu quero declarar e que você entenda, tudo que o inimigo queria não era o palácio de Ezequias, não eram os carros de Ezequias. Ele queria Jerusalém, porque Jerusalém simboliza aquilo que é a glória celestial. Jerusalém simboliza a presença de Deus, porque era em Jerusalém que o Senhor seria cultuado. Então todas as guerras que o inimigo levanta contra você, não é em prol, não é porque ele quer teu dinheiro, não é porque ele quer os teus bens, não é porque ele quer tua casa, é porque ele quer tirar a tua glória, ele quer tirar a glória de Deus que há em você, ele quer tirar a unção de Deus que está derramada na tua vida. É em Jerusalém que havia cultos, é em Jerusalém que vinha o poder de Deus, era em Jerusalém que vinha respostas, era em Jerusalém que vinha o milagre sobrenatural. E o inimigo, queridos, ele se levanta porque ele quer tirar isso de nós, ele quer tirar nossa fé, ele quer tirar nosso culto, ele quer tirar nossa convicção, ele quer que nós, percamos a nossa Jerusalém. Se você perceber, quando os discípulos estavam atemorizados, porque Jesus estava prestes a ser morto, Jesus disse para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aqueles discípulos, com todo o temor, porque Jesus havia sido morto, eles tinham que permanecer em Jerusalém. Queridos, ao redor daqueles discípulos, dos apóstolos, havia perseguição, ao redor deles haviam ameaças, ao redor deles haviam sentenças, todos queriam matar os seguidores de Jesus, mas a ordem era: fique em Jerusalém até que você seja revestido do poder de Deus. E era ali em Jerusalém que de repente, num dia comum, veio dos céus um som como de um vento impetuoso, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque quando você permanece em Jerusalém, quando você permanece na presença de Deus, quando você permanece cultuando, quando você permanece orando, quando você permanece buscando, o inimigo até vem para tentar te tirar de Jerusalém, mas quando você permanece, como foi dito aqui, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você permanece, a glória vem, o livramento vem, a resposta vem, a cura vem e o sobrenatural vem da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ficai em Jerusalém. O inimigo, ele quer te levar para o vale da morte, ele quer te levar para o vale da loucura, ele quer te levar para uma ala psiquiátrica, ele quer te levar até para uma cela no presídio, ele quer te levar a cometer loucuras, ele quer te levar a tomar atitudes precipitadas, ele quer te levar a romper com a tua família, a você se separar, a você seguir sozinho tua vida. Mas o Senhor está falando: fica na minha presença, fica em Jerusalém. Olha o detalhe que interessante: o inimigo estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, e eu quero profetizar na tua vida: você vai ficar na tua posição em nome de Jesus. Ah, pastora, mas foi depois que eu busquei, foi depois que eu votei, foi depois que eu me posicionei, que de repente tudo se levantou. Então fique em Jerusalém, porque do alto você será revestido do poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que Ezequias fez? Ezequias se posicionou. Olha o que diz o versículo 5: ele cobrou ânimo, restaurou o muro quebrado, ergueu as torres, levantou outro muro. O que é que você tem feito na hora das suas batalhas? Será que você tem recuado? Será que você tem paralisado? Não, Ezequias cobrou ânimo e ele restaurou ainda mais, restaurou os muros que estavam quebrados, ele cobrou ânimo. Então, você precisa reagir no meio desta batalha que você está enfrentando, no meio deste
demoníaco que está vindo contra a tua vida, você precisa reagir, e você precisa trabalhar, e você precisa trabalhar por consertar mais e mais as coisas na tua vida, em nome de Jesus. Ele cobrou ânimo e começou a consertar ainda mais o que estava quebrado. Ele começou ali a consertar os muros quebrados, e eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Ao invés de você retroceder, você vai continuar se posicionando diante de Deus, em nome de Jesus, porque o inimigo, ele quer que você abra mão, o inimigo, ele quer que você desista, o inimigo, ele quer que você pense: não vale a pena, afinal foi todo um ano de dedicação, foi todo um ano de entrega, foi todo um ano de sinceridade, e olha agora, o inimigo quer que você retroceda. Mas a palavra de Deus diz: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus: o justo vive pela fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Você vai permanecer, e você vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Você já trabalhou por aquilo que era melhor da tua vida com Deus, do teu culto, das tuas ofertas. Em nome de Jesus, você vai continuar restaurando os muros quebrados, você vai continuar. E ele começou: tem uma brechinha aqui, eu vou restaurar esse muro quebrado. Tem outra brecha aqui, eu vou restaurar. Então, ao invés dele se desgostar e falar que não ia fazer mais nada, ao contrário, ele perseverou e ele continuou. E sabe o que aconteceu na vida dele? Que é a palavra que Deus está trazendo sobre a tua vida hoje. Deus coloca uma palavra no coração dele, diz o versículo 6, e a palavra era, versículo 7: seja forte e corajoso, não tema, nem se assuste por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo. Então, quando eu permaneço em Jerusalém, eu recebo respostas, eu recebo a solução, e a resposta do Senhor é: seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo dos levantes, não tenha medo das investidas, não tenha medo do inimigo, não tenha medo daquilo que se ergue contra a tua vida, não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós, em nome de Jesus Cristo. Com eles está o braço da carne, com eles está a força humana, mas conosco está o Senhor nosso Deus, poderoso para nos ajudar e nos dar vitória em todas as nossas guerras, em nome de Jesus. Então hoje, abandona todo o temor, abandona todo o abatimento, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, e continua diante do Senhor teu Deus, porque o Senhor é poderoso para lutar as tuas guerras, em nome de Jesus. Nesta guerra você nem tem que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis, em nome de Jesus. O nosso posicionamento é um só: continuar em Jerusalém, estar fechando as brechas, estar ali oferecendo nosso culto, estar ali restaurando o altar, estar ali oferecendo as nossas ofertas. Tudo o que Ezequias tinha feito era suficiente, sim, para trazer e manter a glória de Deus na vida dele. E o teu culto, a tua devoção, a tua dedicação espiritual é suficiente para atrair a presença de Deus, porque o Senhor promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando nós buscamos, nós encontramos, e quando nós procuramos, nós achamos. E nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós resolvemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, em nome do Senhor Jesus. Então você não vai cessar o culto, então você não vai cessar a devoção, você não vai cessar a dedicação,
você não vai cessar as renúncias, mas você vai entrar em 2014 em nome de Jesus, com o teu altar restaurado, com o fogo de Deus na tua vida, com a unção restabelecida, com a presença do Senhor no teu altar, e a presença de Deus na tua vida vai trazer mudanças em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Você não terá medo, você não terá temor, você não será covarde. Olha as 3 situações que Deus falou para Ezequias no versículo 7. Seja forte. Por quê? Porque não é hora de ser fraco. A Bíblia fala: se você se mostrar fraco na hora da angústia, a tua força verdadeiramente será pequena. Se você se entregar, se você falar eu não posso, se você ficar eu não consigo, se você ficar eu não aguento, verdadeiramente a tua força será pequena. Então o Senhor fala: seja forte. Não é hora de ser fraco, não é hora de encher a mente de sentimento de fraqueza, de incapacidade, de sentimento de impossibilidade. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra na tua vida: seja forte. Segundo, seja corajoso. Não é ser covarde. O covarde, ele teme. O covarde, ele não vai. O covarde, ele é receoso. E o Senhor fala: Ezequias, seja corajoso. Você não pode agora perder a coragem, perder o ânimo da vida. Você não pode agora ter receio no teu coração e covardia. É hora de você ser corajoso. Seja corajoso. O inimigo está diante de ti, mas ele é movido pela força carnal e pelas hostes infernais. Mas contigo está o Senhor poderoso para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Então não precisa temer. É como Davi olhou para aquele gigante realmente era grande, aquele gigante realmente era forte, aquele gigante realmente era ousado, mas Davi olhou para o gigante e ele falou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E em nome do Senhor dos Exércitos, aquele gigante forte, poderoso, caiu diante de Davi. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus: você vai lutar, você vai enfrentar essa situação em nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus está falando para você continuar, porque Deus está dizendo para você lutar, porque Deus está dizendo para você encarar, porque Deus está dizendo para você se levantar. Em nome do Senhor, você irá contra essa situação, e essa situação se tornará nada diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceira palavra que vem da parte do Senhor para Ezequias: não tenha medo. O medo é mais do que a própria covardia. Uma coisa é ter coragem, outra coisa é vencer o medo. Porque você ter coragem é você abandonar a covardia, e você abandonar o medo é você abandonar aquilo que são as tuas prisões, que querem causar paura ao teu coração, te enchem de tormento, te enchem de pavor. E Deus falou: olha, não tenha medo. Queridos, humanamente Ezequias tinha todo motivo para ter medo, porque Senaqueribe tinha um dos maiores exércitos da época, e o exército de Senaqueribe era um exército forte, era um exército com cavaleiros, ele tinha cavalos, ele tinha carros de guerra, ele tinha aquilo que era o top dos exércitos. Humanamente havia razões para temer, assim como hoje, humanamente você teria direitos de temer situações, mas o Senhor está dizendo: não tenha temor, tenha fé, não temas, não temas. Você hoje vai receber essa palavra no teu espírito em nome de Jesus Cristo. Não tenha temor, tenha
fé. Quando Jairo estava caminhando e ele estava indo em direção àquilo que era o seu filho, porque o seu filho estava doente, ele foi até Jesus buscar um milagre. E quando ele chega até Jesus, no meio do caminho, ele andando, chegaram para Jairo e falaram: Jairo, o teu filho já morreu, nem incomode mais o mestre. Mas o Senhor Jesus na hora olha para Jairo e fala: não temas, tenha fé. E eu profetizo na tua vida esta palavra: você não vai temer, como foi dito aqui, más notícias, você não vai temer situação alguma, você vai ter fé, você vai acreditar que o Deus eterno é poderoso para te dar vitória nessa situação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras em nome de Jesus. E eu profetizo estas palavras sobre a tua vida, porque o Senhor vai fazer você passar por essa tempestade. O Senhor vai fazer você chegar do outro lado do Mar Vermelho. O Senhor vai fazer você realmente passar no meio deste mar bravio, e você vai poder, chegando do outro lado, glorificar o Senhor, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E com esse sentimento e com esta palavra, eu quero que você fique de pé no teu lugar, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Restaura o teu culto agora, Deus. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. O inimigo tem lutado contra a tua Jerusalém. O inimigo tem lutado contra o teu culto a Deus. O inimigo tem lutado contra o teu altar de adoração. Ele quer confusão no teu coração. Ele quer malignidades. Jesus, quando entrou dentro do templo e ele viu ali ladrões e ele viu ali roubadores, Jesus falou: olha, o meu templo será chamado casa de oração, mas vós tendes transformado num covil de salteadores. Jesus estava dizendo que ali estava cheio de ladrões. O que são ladrões? São demônios. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o inimigo, ele quer fazer isso com o nosso templo. Ele quer fazer isso com a tua Jerusalém, com o teu coração, para não ter oração, para não ter culto, para não ter fogo de Deus, para não ter fé, para não ter oferta a Deus. Ele quer encher de salteadores, ele quer encher de demônios, de situações demoníacas que roubam tua fé, que roubam tua alegria, que geram tormento, loucura. Mas está repreendido toda obra do mal. Que Jesus entre agora no teu templo e ele coloque para fora todos esses salteadores, tudo isso que estava roubando a tua fé, tudo isso que estava roubando o teu culto, tudo isso que estava roubando a tua adoração, tudo isso que estava roubando a tua vida com Deus. Que esses salteadores sejam colocados para fora. Jesus pegou um azorrague, ele pegou um cinto e ele começou a colocar aqueles salteadores para fora. E que saia agora da tua vida todo o roubo do inferno. Em nome de Jesus, todo espírito de Senaqueribe que quer roubar a tua adoração, que quer se apossar de Jerusalém, que quer impedir a tua adoração, a tua vida com Deus, esse espírito maligno que resolveu lutar contra a tua Jerusalém, porque ele quer te tirar do altar, ele quer te tirar do templo, ele quer te tirar da presença de Deus. Mas abandona agora todo esse tormento, toda essa loucura. Deus está te dizendo: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se assuste. Eu estou convosco para nos ajudar. Começa a glorificar o Senhor. Já começa a restaurar o teu culto nessa noite. Já começa a restaurar a tua adoração. Você precisa permanecer diante de Deus. Você precisa permanecer cultuando a Deus. Senhor, eu abençoo teus servos e tuas servas.
fortalecimento das famílias. Oh, em nome de Jesus, eu declaro o fortalecimento da honra, da saúde, da prosperidade dos teus servos, em nome de Jesus. E todo mal que se levantar vai fugir de diante de nós, em nome de Jesus. Senhor, dá vitória ao teu povo. Faça do teu povo forte, Senhor. Faça do teu povo corajoso. Faça do teu povo, Senhor, um povo cheio de fé. E que eles possam saltar muralhas, vencer barreiras e alcançar o milagre. Eu os abençoo em nome de Jesus. E declaro a glória de Deus na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado